ao vivo pelo Facebook e ao vivo pelo Insta. E aí, gente? Deixa eu só abrir aqui a tela do Face e tá tudo certo. Boa noite, pessoal. Boa noite para o pessoal do Face. E aí, gente, tudo certo com vocês? Como vocês pediram, lembra que vocês fizeram a enquete e, aliás, eu fiz a enquete e pedi para vocês me responderem qual era a preferência de vocês. Se vocês queriam que eu falasse sobre o imóvel financiado, como que a compra de imóvel financiado poderia ser ruim para a sua relação familiar, poderia causar brigas, desentendimentos e muitas outras coisas, depressão. Ou se vocês tinham preferência para que eu falasse sobre dizer não. Como dizer não pode ser tão importante para a sua vida financeira, pode ser tão importante para poder te levar perto dos seus sonhos. E aí, foi esse tema escolhido na votação, a maioria escolheu esse tema, ficou meio dividido, mas a maioria quis ficar nesse tema de poder dizer não. Como que a gente faz para dizer não? Como que isso ajuda a gente a realizar os nossos sonhos? E vai ser esse tema que a gente vai falar hoje. Então, gente, como que significa, o que é dizer não? Gente, dizer não é simplesmente você negar alguma coisa, você chegar lá e negar alguma coisa em relação a uma compra, em relação a oi, boa noite, gente, boa noite, Priscila. Dizer não é muito mais do que você apenas negar. É você começar a priorizar aquilo que realmente importa na sua vida. Então, o que isso quer dizer, Bianca? Quando você diz não para comprar alguma coisa que você está com vontade de consumir naquele momento, você está dizendo sim para outras coisas. Porque o dinheiro, gente, ele é um só. Se você pegar o dinheiro e gastar para uma compra, não tem como você pegar aquele dinheiro e gastar para outra coisa. O dinheiro vai embora. Então, a partir do momento que você consegue priorizar e colocar aquilo em grau de importância na sua vida, você começa a ter os seus sonhos realizados, sabe? E aí, gente, o seu dinheiro é limitado, o seu tempo é limitado. Então, não dá para dizer sim para tudo. Você vai precisar escolher aquilo que realmente importa para você e gastar o seu dinheiro somente com aquilo. Porque senão, o seu dinheiro vai embora e você não percebe para onde o seu dinheiro foi. E eu falo isso, gente, porque quando eu comecei a estudar para concurso, lembra que eu falei para vocês que eu passei por um período que eu estava lá estudando para concurso? Boa noite, Luiz! E aí, eu tava meio perdida, porque eu gostava de sair, eu gostava de assistir muitas séries, muitos filmes, e ao mesmo tempo eu queria estudar para o concurso, sabe? Aí eu fiquei naquela divisão. O que eu faço, gente? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou trabalhar? Eu trabalhava no banco e ao mesmo tempo ter a diversão. E aí eu percebi a necessidade de dizer não para algumas coisas. Foi quando eu comecei a dizer não para minha diversão, para o meu lazer, sabe? E aí eu tive que ponderar. Eu parei de sair um pouco com meus amigos, que era coisa que eu adorava fazer. E eu comecei a deixar isso um pouco de lado, porque eu precisava estudar, eu precisava correr atrás daquele meu objetivo. Ao mesmo tempo, eu precisei abrir mão de ver séries. Eu adorava ficar vendo filme, sabe? E aí eu tive que parar um pouco de fazer isso, porque aquele tempo que eu estava vendo filme, eu estava me dedicando para estudar, para poder passar no concurso. Então, vocês conseguem perceber que para eu conseguir passar no concurso, fazer uma boa prova, eu precisei dizer não em algum momento da minha vida. Eu precisei dizer não para algumas coisas que naquele momento não estavam alinhadas com o meu objetivo. E a nossa vida financeira, ela funciona da mesma forma. Para a gente poder dizer sim para os nossos sonhos financeiros, para a gente poder dizer sim para nossa casa, poder dizer sim para o carro, a gente precisa dizer não em algum momento para aquela compra compulsiva, para aquele gasto, sabe, que está fora do nosso orçamento. Porque senão a conta não vai bater. E aí, gente, os nossos resultados, eles são consequências das nossas escolhas. Se as nossas escolhas estão ruins, automaticamente os nossos resultados vão estar ruins. Não tem outro jeito. Mas aí, Bianca, então você quer dizer que eu tenho que dizer não. E esse não, para as coisas que eu gosto, o que eu tenho prazer de fazer, é um não, assim, definitivo?
Não, lógico que não, gente. Esse não você vai dizer em certo momento da sua vida. No caso do concurso, que eu acabei de falar para vocês agora, quando eu fiz a prova, eu precisei ficar em casa estudando, e aí eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio estudando para essa prova. E sabe assim, esse período que eu fiquei estudando, eu tive que dizer não para algumas coisas, né? Assim como para diversão, eu não podia sair para beber com os meus amigos, eu não podia ficar vendo filme até tarde. Então, nesse momento, eu disse não. Mas foi um momento curto, sabe? Foi um período em que eu abri mão de alguma diversão na minha vida para poder ter o resultado que era a aprovação no concurso. E isso não foi para sempre, até porque ninguém aguentaria. Então, depois que você consegue alcançar o seu objetivo, você pode voltar a ter aquele prazer que você deseja. Tudo na vida é flexível. A gente abre mão de um lado para poder ganhar do outro, sabe? E aí, por que é tão difícil, então, a gente começar a dizer não para as coisas que realmente não importam na nossa vida? Porque eu acredito, assim como eu, você não gosta de ter a conta virada no cheque especial. Você não deve gostar de olhar lá o seu extrato no banco e ver que você está negativa, que você está devendo para o banco. Ninguém gosta de ver quem não tem dinheiro na conta, querendo sair, querendo fazer alguma coisa com a família, tendo que pedir dinheiro emprestado. A gente não gosta disso. Mas por que então que na hora de gastar a gente não para pensar um pouquinho e falar, poxa, por que eu estou gastando dessa maneira? Por que eu não deveria estar pensando antes de gastar? Por que eu estou agindo por impulso? Só que isso, gente, você não consegue controlar. Aliás, você consegue controlar quando você tem noção que isso está acontecendo com você. Porque essa questão que eu falei, ela é comportamental. As pessoas, a grande maioria das pessoas, quando se trata de impulso, quando se trata de gastar o seu dinheiro, a gente vai agir por impulso. A gente não pensa. Simplesmente você vai lá, pega o seu dinheiro e gasta. Sabe? Você não vai pensar muito. Será que eu compro isso? Será que eu não compro? Tá barato? Na maioria das vezes, você olha, tem o dinheiro na carteira, ou às vezes nem o dinheiro você tem. Só tem um cartão de crédito, você vai lá e gasta. Porque você não está mais pensando, você está só indo no seu inconsciente. E aí, o que acontece? Para você sair desse mundo de agir pelo inconsciente, você precisa ter o controle e ter a disciplina dos seus gastos. Começar a ter o hábito controlado, sabe, gente? Peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Peraí. E aí, em relação a esse consumo que a gente faz sem pensar, eu falo isso porque eu já vivi muito assim na minha vida. Eu chegava assim, sabe, num shopping, numa loja, eu adoro ir na C&A, na Renner. Aí eu via lá aquela promoção, aquela etiquetinha vermelha, sabe, que tem na loja. Gente, eu via aquilo, eu já queria comprar. Na minha cabeça, eu não conseguia raciocinar se eu precisava daquela blusa, daquele vestido. Sabe assim, não era uma questão mais racional. Eu via aquela etiqueta que tinha o preço lá promocional, eu automaticamente sacava meu cartão de crédito e comprava. Então eu não estava mais pensando, eu estava agindo por impulso. E isso acontece com várias pessoas. Quando você não tem o controle mais do que você está fazendo, você começa a gastar de maneira desenfreada. E isso, gente, como eu falei, ele é totalmente comportamental. E tem um estudo que comprova isso que eu tô falando. Fizeram uma pesquisa com as crianças e essa pesquisa colocaram crianças na faixa de 5 anos aproximadamente. Na frente dessas crianças tinha um doce, sabe? Eu acho que era um brigadeiro, se eu não me engano. E aí as crianças tinham a seguinte função. Elas eram avisadas que elas tinham que ficar 15 minutos olhando para aquele doce. Se a criança conseguisse olhar para o doce durante 15 minutos e não comer aquele doce, ela ia ganhar 2 doces daquele. Mas se a criança comesse o doce, ela não ganharia nada. E aí fizeram um teste com mais ou menos, sei lá, acho que foram 50 crianças, por aí. Vamos supor que foram 30 crianças, tá? E aí, essas 30 crianças foram lá, participaram do teste. Sabe qual foi o resultado? Apenas 1/3 das crianças conseguiram não comer o doce que estava ali na frente delas. Ou seja, de 30 crianças, 10 crianças não comeram. 20 crianças comeram o doce. E aí você para pensar o seguinte,
as crianças, elas sabiam que se elas conseguissem se controlar durante apenas 15 minutos, elas teriam uma recompensa, iriam ganhar 2 doces. Só que mesmo sabendo disso, naqueles 15 minutos que elas estavam ali de frente pro doce, elas não conseguiram deixar de comer, sabe? Isso aí, gente, isso comprova que a gente age por impulso. Isso comprova que quando a gente tá diante de uma coisa que a gente gosta, de uma compra, de uma roupa, de um celular, o nosso racional, ele deixa de funcionar. E aí a gente vai agir pensando no imediato, sabe? A gente tá pensando no agora, no prazer que aquela coisa vai dar pra gente. Então, mesmo sabendo que se você esperar, você terá uma recompensa maior lá no futuro, mesmo assim, a maioria das pessoas não quer esperar. Ela quer ter o prazer agora. Então, isso é comportamental. Só que a partir do momento que você percebe que você está sendo influenciado a fazer isso, que é o seu comportamento, é o seu natural, e aí você começa a ter atitudes para mudar isso, você se tornou dona do seu dinheiro ou dono do seu dinheiro, porque agora você percebe que você não está mais agindo de maneira inconsciente. Você repara, então eu estou agindo por impulso, eu estou pensando no agora, no imediato, eu não estou pensando no futuro. E aí você tem o controle de tomar uma atitude correta e não gastar aquele dinheiro naquele momento, sabe? Isso aí é psicológico, é a teoria comportamental em relação a gastos, a economia. E olha só, deixa eu falar para vocês uma outra coisa, falei da pesquisa, e quais são as vantagens que vocês têm quando vocês começam a usar o dinheiro de maneira consciente, ou seja, quais são as vantagens que vocês têm quando vocês começam a não dizer sim para tudo, né? Dizer não. Quando isso acontece, gente, quando você começa a dizer não, eu não vou comprar isso agora, não, eu não vou pegar mais um empréstimo, não, eu não vou fazer isso, o que acontece? Quando você faz isso, você está assumindo o comando da sua vida, você está ali deixando de ser passageiro. Você está tomando as rédeas da sua situação financeira e do seu dinheiro. Porque quando você consome por impulso, sem pensar, você está indo para onde a maioria das pessoas estão indo. Consumindo de maneira desenfreada, sem a necessidade de ter aquele item, aquele produto. E aí, se você ficar se guiando pela maioria, se você ficar indo para onde a maioria vai, não tem outro jeito. O seu resultado vai ser o mesmo resultado que a maioria tem. E sabe qual é o resultado que a maioria tem hoje em relação às suas finanças? É o seguinte, a maioria das pessoas hoje, de acordo com uma pesquisa que saiu agora em 2020, 66% da população brasileira hoje tem dívidas. Ou seja, a maioria das pessoas são endividadas. Então, se você continuar tendo os mesmos atos, as mesmas atitudes que a maioria da população brasileira tem, o seu resultado não vai ser outro, vai ser endividado, porque você está ali, olha, agindo de maneira inconsciente, você está vedado, sabe? Aquela venda nos seus olhos, e você não está enxergando como você está gastando o seu dinheiro, está agindo só por impulso. E aí você precisa tomar as rédeas, assumir a liderança do seu dinheiro e verificar o que você pode comprar e priorizar o que é importante para você e não gastar só por impulso, gastar só por gastar, sabe? E aí, gente, além disso, além de você assumir as rédeas da sua vida, além de você ter o impulso, que vantagem você tem? Porque quando você está dizendo não, eu não vou gastar meu dinheiro de maneira compulsiva, eu não vou gastar o meu dinheiro agora pegando mais um cartão de crédito e comprando uma blusinha que eu não preciso. Quando você fala não para isso, você está dizendo sim para uma parcela do seu carro, tá? Quando você fala não, eu não quero mais pagar crediário, eu não vou me enfiar em outro crediário, já estou cheia de crediário. Quando você fala isso, não quero, você está dizendo sim para o seu sonho de se aposentar sem depender do INSS. Então, toda vez que você fala não, eu não vou comer esse doce aqui, como a criança falou não, ela disse sim para 2 doces lá no futuro. Tá vendo o poder de você dizer não e a vantagem que o não representa na sua vida financeira?
é você alocar. Isso não é bom para mim. Gastar dinheiro de maneira desenfreada não me ajuda a evoluir financeiramente, não me ajuda a comprar meu carro, não me ajuda a viajar, não me ajuda a realizar os meus sonhos. Então, para que eu estou dizendo sim para esses gastos, sabe? E quando eu trabalhava no banco, o banco pagava PL pra gente, o banco dava, né, o valor pra gente, todo mês não, era a cada 6 meses mais ou menos que o banco dava PL. E aí, automaticamente, o que eu fazia? Eu ia pegando aquele dinheiro que eu recebia e eu ia juntando, porque eu tinha um objetivo, sabe? Eu queria pegar o dinheiro e eu queria comprar o meu carro, o meu primeiro carro à vista. Então, cada vez que a PL entrava na minha conta, eu dizia não para saídas, não para diversão e dizia sim pro meu carro. E aí eu ia juntando aquele valor. E depois de alguns anos, eu cheguei e fui lá, paguei meu carro à vista, meu primeiro carro. Então, eu só consegui fazer isso porque anteriormente eu estava dizendo não para aquele gasto imediato. Eu estava focando não naquele momento, eu estava focando lá no futuro, sabe? Lá na frente. E essa que é a grande diferença quando você está consumindo pensando só no hoje. Você esquece que o prazer imediato, ele não te dá tanto retorno assim quanto o prazer que você tem lá no futuro. E aí, o que você pode fazer então para poder... Eu já falei para vocês o que é dizer não. Que não é somente você negar alguma coisa, é você priorizar aquilo que realmente importa na sua vida. Eu já falei pra você que o dizer não, ele não é definitivo. Você diz não temporariamente, para aquele período da sua vida. Passou aquele período, você pode voltar a dizer sim. Você pode voltar a gastar o seu dinheiro. Esse é um momento de transição, de você estar acumulando patrimônio. Eu falei também sobre por que é tão difícil você dizer não. Porque quando você está totalmente... sabe, dentro daquele comportamento inconsciente de estar agindo, comprando por impulso, é difícil você ter o controle. Mas quando você sai desse comportamento e começa a enxergar que você está agindo dessa maneira, você para de comprar. Porque você começa a dizer sim pro seu sonho da casa, a dizer sim pro seu sonho do imóvel, do carro, da sua viagem, da sua aposentadoria antes do prazo. E aí tudo isso vai te ajudando. Oi, Emilcena, oi, que bom que você tá gostando. E aí, gente, eu quero dar uma dica pra vocês. O que vocês podem fazer então pra a partir de agora começar a dizer não? Então eu quero dizer não pra tudo isso, pra esses gastos que eu tenho hoje na minha vida que estão me afastando dos meus sonhos. Como é que eu faço pra poder dizer não? Lembra que eu falei pra vocês no começo da live sobre a pesquisa das crianças? Que as crianças ficaram lá, algumas crianças negaram doce para poder ganhar 2 doces e algumas crianças não negaram. Elas ficaram lá olhando pro doce e não conseguiram resistir e comeram doce. E sabe o que essas crianças fizeram? Foi reparado que as crianças que não comeram doce, elas tinham uma estratégia. Mesmo sendo criança, mesmo de maneira inconsciente, elas não ficavam olhando aquele doce, elas não ficavam encarando, elas se distraíram com outra coisa, ficaram brincando, cantando, sabe, olhando para outro lado. Enquanto as crianças que comeram doce, elas ficavam olhando, botando a mão no doce, o tempo todo ali. E aí, para essas pessoas que ficarem encarando o doce, é muito mais difícil. Então, eu quero dizer com isso, para você começar a fazer uma dica que o Jerônimo falou uma vez, que eu adorei essa dica. Você precisa transformar o certo no fácil e o errado no difícil. No caso das crianças, o errado era comer o doce. Então, elas começaram a não olhar para aquilo, sabe? Se distrair. E aí conseguiram passar aquele tempo sem perceber que tinha um doce ali. E aí foi mais fácil abrir mão daquele prazer imediato para poder ter o prazer futuro de comer os 2 doces. E aí na sua vida, como que você faz? Se você hoje tem vários cartões de crédito na sua carteira e você começar a usar só um cartão de crédito, o resto dos cartões eu não vou mais usar, eu vou deixar em casa. Só tem um cartão. E aquele cartão tem que ter um limite baixo, tá? Não pode ser um limite muito alto. Então, você vai querer comprar alguma coisa e você não vai ter opção, porque você só tem aquele cartão ali.
Então você consegue perceber que você vai diminuindo a sua chance de gastar mais dinheiro, você vai tornando mais difícil aquela tentativa de estar gastando por impulso. A mesma coisa acontece quando você não cadastra o seu cartão de crédito na internet, quando você faz a compra nas lojas, sabe? As lojas, quando você compra, a Ponto Frio, Casas Bahia, você compra lá, você coloca o seu cartão e aí automaticamente o site fala para você: deseja cadastrar os dados do seu cartão para compras futuras? A maioria das pessoas fala que sim. Só que quando você faz isso, da próxima vez que você está lá comprando, agindo por impulso, você vai lá, ok, comprou. Agora, se você não cadastra o seu cartão de crédito, e aí você na hora tem que levantar, ir lá no seu quarto, na bolsa, abrir a bolsa, tirar o cartão, digitar o cartão, você deu tempo para você realmente pensar e avaliar se aquela compra vale a pena para você ou não. Então você cortou aquele ciclo de fazer a compra por impulso, sabe? Você foi lá e começou a pensar. E aí você evitou uma compra. Às vezes você fala assim: ai, eu acho que eu não tô precisando disso, acho que eu não vou nem comprar. Então você dificultou aquilo que era errado para você. E como que eu faço então, Bianca, para poder facilitar, para poder deixar aquilo mais certo para mim, né? Para poder usar o dinheiro que aquilo fique fácil. Quando você recebeu o seu salário, você vai pegar o seu salário e você vai descontar ali, sei lá, 10% ou 5%, aquilo que você pode hoje guardar para você. Aquele valor você vai guardar para o seu futuro. É para a sua compra de alguma coisa, para a sua reserva de emergência, pouco importa. Importa que você está guardando alguma coisa para você gastar no futuro. E aí, quando você faz isso, entrou o salário, você vai lá e tira aqueles R$100, aqueles R$200, você fez uma coisa certa para você. E aí você vai e fala assim: então, se todo mês o meu dinheiro entrar na conta e eu tirar aquele dinheiro e guardar aquele dinheiro, nem que seja na poupança, não importa. O importante é que você guarde. Você vai falar assim: então, de prêmio eu tenho direito a tomar uma cerveja. Ou senão eu vou comprar um doce para mim, uma torta. E aí você criou um gatilho da recompensa. Toda vez que você for lá e fizer esse ato, o seu inconsciente vai querer aquela recompensa. E aí no mês que vem você vai replicar aquela atitude. E com o tempo, gente, vai ser natural para você. Aí você começa a guardar dinheiro, a estar juntando para poder realizar um seu sonho sem você perceber. Porque você começou a tornar aquele hábito natural na sua vida. E é assim que a gente vai tornando as coisas fáceis pra gente. É assim que a gente vai tornando o hábito de guardar dinheiro, o hábito de economizar, de fazer boas escolhas, o hábito de enriquecer fácil. E aquilo não se torna sacrificante, não se torna doloroso, tá? Vai ficando muito tranquilo. E uma outra coisa, gente, voltando para a pesquisa, tem uma coisa que eu esqueci de falar. As crianças foram pesquisadas, né, quando elas tinham mais ou menos 5 anos. E aí o pesquisador acompanhou as crianças até a idade mais velha, até chegarem aos 20 anos. E sabe a conclusão que ele chegou? Que essas crianças, aquelas que não comeram o doce de imediato, que esperaram para comer o doce só depois dos 15 minutos, essas mesmas, elas conseguiram ter resultados melhores na vida. Elas tiraram notas melhores que as outras e tinham condições financeiras melhores. Ou seja, esse estudo comprovou que as crianças que tiveram a disciplina de não gastar o seu dinheiro naquele momento, que pensaram antes de comer, né, o doce, e resolveram deixar para receber o doce no final, que no caso seriam 2 doces, elas se deram bem, porque elas começaram a não agir por impulso. Elas tiraram o foco do prazer imediato e colocaram o foco no futuro, no prazer recompensado, que no caso seriam 2 brigadeiros. E na nossa vida acontece isso também. Se você começar a tirar o foco de gastar o seu dinheiro agora e começar a gastar o seu dinheiro de maneira consciente e ir guardando um pouquinho para realizar o seu sonho, para você ter uma tranquilidade financeira, não precisar ficar trabalhando até o final da sua vida, aí olha, você só tem a ganhar, as coisas só melhoram para você, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender a importância de dizer o não e conseguido aplicar essa dica que eu falei agora para vocês, porque isso ajuda demais, tá? Suzana tá falando que precisa pensar melhor e dizer mais não. Com certeza, Suzana, com certeza. Quando você deixa de agir, até de comprar uma roupa, né, no caso que eu falei, eu tinha esse hábito de comprar aquilo que estava na promoção.
e eu não tava precisando daquela roupa. Era um impulso. Eu pegava, via aquilo e comprava. Depois eu percebia que a roupa ficava no meu armário e eu não tinha nem usado, ou usado uma vez. Isso comprova que eu comprei simplesmente porque estava na promoção. Então eu estava rasgando dinheiro. Agora, se eu conseguir olhar aquilo e falar, não, Bianca, calma aí. Eu não preciso dessa roupa. Não, Bianca, não. Você está agindo por impulso. Então pensa um pouco mais. Não age de maneira inconsciente, tem que ser mais racional. Porque o dinheiro, gente, ele é uma ciência que a gente precisa cuidar dele de maneira racional. As pessoas que têm o raciocínio, o sangue frio na hora de cuidar do seu dinheiro, de organizar a sua vida financeira, essas pessoas enriquecem com certeza. Não tem outro jeito. Mas quando você fica só dizendo sim pra roupinha, dizendo sim pra isso, sim pra aquilo, você está sempre dizendo não pro seu futuro, dizendo não pra uma estabilidade financeira, dizendo não pro seu sonho, pro seu carro. Porque uma coisa não pode ter outra, né? Então você precisa priorizar o que você quer na sua vida. A Betânia tá falando que depois que ela começou a me seguir, ela conseguiu controlar mais e ter foco no que realmente ela quer. Gente, então, é muito importante você priorizar o que você quer e ter foco. Se você não tiver foco, você fica assim, olha, vai para um lado, vai para o outro, sem chegar a lugar nenhum. Então, essa frase do Jerônimo, gente, é uma frase muito boa que eu levo para minha vida e que eu espero que vocês levem para a vida de vocês. Torne as coisas torne o certo fácil e torne o errado difícil. Dificulte a maneira como você gasta o dinheiro. E aí você vai começar a não gastar tão rápido como você gasta hoje em dia. E facilite a maneira como você aumenta o seu patrimônio, a maneira como você está, priorizando os seus sonhos. Porque foi dizendo não para aquele gasto, imediato, que eu disse sim pro meu carro. Que eu comprei meu carro à vista. Foi dizendo não pra balada naquele momento, que eu disse sim pro meu concurso. E aí os resultados vieram pra mim. E como eu falei, gente, nada definitivo. É só um tempo para você começar a botar as coisas no lugar, a tomar consciência como você cuida do seu dinheiro. E aí depois, é só sucesso, gente. A Samira tá falando, gostaria de dar um relato pessoal. Mas a Samira, isso que você tá falando, que percebeu que quando você ficava triste, você gostava de gastar para poder se sentir melhor. Gente, acontece muito. A Samira está muito certa. Quando a gente tá triste, depressiva, às vezes mal-humorada, qualquer coisa assim, a gente começa a descontar ou no dinheiro ou na comida. E isso foi o que a Samira falou. É incondicional. A gente não pensa, a gente vai lá e age. Só que se você, por um momento, naquela situação de tristeza, você parar um pouco para pensar e falar, não, isso não sou eu, isso é o meu inconsciente que está me levando a agir dessa maneira. Então, eu não vou comer, então eu não vou me encher de besteira, eu não vou gastar o meu dinheiro, porque eu não vou descontar no meu bolso um erro que está acontecendo aqui, interno. Eu vou tratar isso de outra maneira e não descontar no dinheiro e na comida. E aí você consegue controlar realmente a sua vida financeira. Tá bom, gente? A Samira tá falando do livro chamado Dinheiro é Emocional. Esse livro eu não conheço. Eu vou até procurar esse livro para poder ler, que eu me interessei por esse tema. Mas eu nunca escutei falar desse livro. E realmente eu concordo com isso que você tá falando. É totalmente aliado uma coisa a outra. Oi, Alcides. Boa noite, Alcides. Obrigada. Então, gente, Edivaldo também tá aqui. Edivaldo, tudo bem? Então, é isso que a gente estava conversando. Uma questão leva a outra. Quando você tá com a relação psicológica abalada, você acaba descontando no dinheiro, aí você gasta o dinheiro que você não tem, aí você tem dívida, aí por causa da dívida você começa a ficar triste, e aí você quer gastar mais dinheiro. Então, tá vendo que é um círculo vicioso? Tá vendo? É uma coisa atrás da outra. Se você não parar para poder ajeitar a sua vida, as coisas só vão piorar. Então, gente, é preciso ter rédea da situação, é preciso deixar o emocional de lado e dizer não para aquilo que realmente não importa para você. E diga sim para os seus sonhos, diga sim para a sua casa própria, diga sim para o seu carro, para a sua viagem, diga sim para a sua estabilidade financeira e não para o desperdício e não para o gasto de maneira inconsciente e exagerada, tá bom? Oi, Maria! Gente,
Beijos, beijos, beijos. A Samira tá falando: dinheiro é emocional, saúde emocional para ter paz financeira. Thiago Brunet. Olha, eu conheço o Thiago Brunet, mas eu não conhecia esse livro dele. Pode mandar pro direct, por favor, que aí eu vou procurar na Amazon esse livro. Muito obrigada pela dica. Boa noite, gente. Boa noite, Maria. Boa noite, Suzana. Obrigada pela participação de vocês, gente. Até semana que vem. Então, semana que vem, terça-feira, eu vou fazer a live às 18 horas e espero vocês aqui. Tchau, gente. Até a próxima.